Em 1973, uma menina sai de casa para ir para a escola e depois desse dia nunca mais voltou. 6 dias depois, o corpo de Araceli Cabrera Sánchez Crespo é encontrado desfigurado, com sinais de tortura, abuso e drogas. O que parecia um crime hediondo chocou o país, mas o que veio a seguir foi sem dúvida mais revoltante. Os acusados eram filhos de famílias muito ricas e poderosas. Ainda hoje, décadas depois, ninguém cumpre pena, ninguém foi responsabilizado. Este é o caso que o Brasil nunca esqueceu. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do O Vasco! E hoje fazemos uma pequena viagem de avião ou nado, se quiserem, acho que conseguimos, de Portugal até ao Brasil. E vamos trazer a história de lá para cá. Eu sei que há pessoas brasileiras que assistem ao meu conteúdo, peço-vos apenas uma coisa. Estes vídeos nunca têm visualização. Quando eu saio de Portugal, vou viajar no aeroporto e etc. Tenho que pagar bilhete. Nunca ninguém vê estes vídeos. Não é ninguém, mas muito menos gente, e é normal. A única coisa que eu vos peço hoje, mais do que os outros vídeos, porque eu sei que vocês já me apoiam, é principalmente neste de hoje do Brasil, porque eu estou a ir para fora, para mostrarem o apoio no likezinho, na subscrição e também a partilhar o vídeo com alguém que aprecia este tipo de vídeos. Só vos peço isso hoje, mais força do que vocês têm estado a dar, porque vocês têm estado a ser incríveis. Sei que há vídeos controversos, sei que o penúltimo vídeo foi muito controverso. Sei que o último vídeo que está a ser lançado agora está a ser muito bem recebido porque eu casquei as pessoas que foram incorretas, principalmente não só comigo, mas também com as pessoas que assistem ao meu canal. E quando toca a alguém que eu gosto e que me dá apoio e que alguém vai atacar, então eu estou aqui também para vos defender. Espero que saibam disso, porque sei que também muitos de vocês estão aqui para me dar apoio e têm sempre dado. Estou a pensar começar a abrir o canal com várias perguntas que vocês vão fazer, com várias até dúvidas ou até certos casos, certas temáticas que sejam interessantes. Como se fosse ao fim e ao cabo um pre-show, antes do caso principal e do que nós vamos falar, até para eu comunicar com vocês. Acho interessante, não vai tirar muito tempo, são uns 5 minutos ao menos, para eu falar com vocês. Vou escolher algumas perguntas interessantes, tanto que sejam controversas, como aconteceu no último vídeo, ou perguntas simplesmente que vocês querem fazer e têm curiosidade. Por isso, vamos lá então começar agora o caso real, que é o caso de Araceli, e digo-vos que é bastante chocante e vai custar ouvir. Vocês já sabem, estes vídeos não são para os mais fracos do coração e da mente também. Araceli Cabrera Sánchez Crespo era uma menina brasileira, nascida a 2 de julho de 1964 em São Paulo, filha de imigrantes. Araceli era a segunda filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana, radicada no Brasil, Lola Sánchez. Nascida na capital paulista, chegou a morar com os pais e o irmão mais velho na cidade de Cubatão, no mesmo estado. Como a Araceli ainda bebé sofria com a poluição da cidade, a família decidiu mudar-se para o estado do Espírito Santo. Viviam numa casa modesta, na Rua de São Paulo, hoje chamada em homenagem Rua Araceli Cabrera Crespo. Era um dia normal em que a menina tinha ido para a escola, especificamente no dia 18 de maio de 1973, e como era habitual, Araceli saiu de casa em direção à escola São Pedro. Por causa do horário de saída, às 4h30, Araceli não conseguia apanhar o autocarro para casa, que partia exatamente a essa hora. Por isso mesmo, a pedido da mãe, a escola autorizou que a Araceli saísse mais cedo, às 4h10. No momento em que a Araceli está a voltar para casa, uma testemunha viu a mesma a dar festinhas a um gato em frente a um bar no cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Hilal. Esta foi a última vez que a menina foi vista com vida. Era sexta-feira. A grande pergunta é: o que é que aconteceu realmente a Araceli? Perdeu-se? Será que foi raptada? Será que foi morta? Quando a menina não chegou à hora combinada, os pais obviamente repararam. Começaram a ficar preocupados. Dirigiram-se à polícia para comunicar o desaparecimento. No entanto, as autoridades informaram que nada poderiam fazer até segunda-feira. Perante a inércia policial, os pais decidiram agir por conta própria, percorrendo a cidade em busca da filha. Convencidos que isto se tratava de um rapto, levaram fotografias da Araceli aos jornais locais, na esperança de obter alguma pista. Na segunda-feira seguinte, a polícia iniciou finalmente as buscas oficiais e o caso começou a despertar grande atenção entre a população capixaba. Mais uma vez digo, para os brasileiros que estão aqui, estou a falar tudo mal, muito provavelmente, corrijam-me nos comentários, está tudo bem, para eu aprender. Não eram apenas os pais e os investigadores que acreditavam que a Araceli ainda estava viva. Para psicólogos videntes também afirmavam que a menina não tinha morrido. Mas essa esperança desfez-se no dia 24 de maio, ou seja, 6 dias depois da data do desaparecimento. Isto aconteceu quando Rogério Monjardim encontrou o corpo de Araceli num mato próximo do Hospital Infantil de Vitória. Como podem ver, estas fotografias a preto e branco, ainda na altura,
Foi há muitos anos atrás este crime, relembro. Mostram a criança a ser retirada da mata e até hoje ainda provoca algum desconforto e indignação. Nas imagens, a polícia transporta partes do pequeno corpo numa maca e a única característica ainda reconhecível são as longas madeixas de cabelo de Araceli. O corpo foi encontrado em avançado estado de composição e parcialmente devorados por animais da região. A degradação era tamanha que a polícia teve que recorrer a peneiras de garimpo para recolher dentes e fragmentos corporais misturados com a terra. Este caso vai se tornar cada vez mais frustrante ao longo deste vídeo, porque tu ainda não sabes que este caso se transforma numa das maiores conspirações, eu diria, de desaparecimentos de jovens. Bem, claro que existe o de Madeleine McCann, mas eu diria que se não está nesse nível, está muito próximo. Apesar de se encontrar em avançado estado de composição, o pai de Araceli, acompanhado pela imprensa, inicialmente reconheceu o corpo como o da filha, embora as autoridades tenham informado que o estado psicológico dos familiares não permitia realizar um reconhecimento adequado. Dias depois, o corpo não foi reconhecido pela família e, na realidade, quem reconhece o mesmo são as autoridades. E aqui as coisas começam a ficar suspeitas. Isto, consequentemente, gera uma controvérsia gigantesca, porque as pessoas começam a fabricar teorias e que, na minha opinião, muitas delas estão certas. Após a divulgação do caso na imprensa local, começaram a surgir vários boatos sobre o desaparecimento de Araceli. Uma das pistas seguidas pela imprensa dizia que a menina teria sido vista na companhia de uma mulher loira. Uma denúncia anónima informou que uma criança com as mesmas características da Araceli andava sozinha pelas ruas de Nova Venécia, a cerca de 250 km de Vitória. A polícia deslocou-se até ao local, mas descobriu que não se tratava dela. Um pormenor importante que tu vais reparar e já estás a começar a entender é que a opinião local e geral era de que Araceli ainda estaria viva e que o próprio reconhecimento por parte das autoridades estaria errado e que estaria envolto de uma conspiração ainda maior que nós ainda iremos falar mais à frente no vídeo. Em Vitória, a comoção popular levou à realização de uma grande procissão pedindo o reencontro da criança. A polícia chegou a ter vários suspeitos, entre eles uma cartomante que afirmava ter previsto um assalto à casa da família dias antes do desaparecimento. Mesmo assim, passados 30 dias, a polícia não tinha qualquer pista em concreto e tanto a imprensa como a população viviam num estado de frenesim. Entre os muitos boatos, dia 15 de julho, para verem alguns dias depois, um suposto sequestrador entrou em contacto telefónico com a família de Araceli e, como podes obviamente perceber, era para pedir um resgate de 50 mil cruzeiros em troca da libertação de Araceli. A família, claramente, aceitou pagar o resgate e aguardou uma segunda chamada para combinar o local da entrega, mas o alegado sequestrador nunca voltou a ligar. Mais de um mês após o desaparecimento, a imprensa capixaba começou a criticar duramente o trabalho da polícia, acusando-a de falta de resultados e desorganização. Um jornalista chegou mesmo a sugerir que as autoridades locais pedissem ajuda à polícia do estado de Guanabara, ou mesmo aos serviços de informação do Exército Brasileiro. No dia 19 de junho, amigos da família ofereceram uma recompensa de 20 mil cruzeiros a quem fornecesse pistas que levassem ao paradeiro da menina. Durante esse período, a polícia do Espírito Santo pediu discretamente o apoio do governo de Guanabara para reanalisar o corpo encontrado anteriormente, já que havia dúvidas sobre o primeiro reconhecimento. O perito Trajano Moreira de Carvalho foi encarregado da nova investigação e no dia 20 de junho de 73 confirmou oficialmente que o corpo era de Araceli Cabrera Sánchez Crespo. E agora chegamos à parte interessante, não é uma palavra bem utilizada neste tipo de caso, mas à parte realmente ao que é que poderia ter acontecido, às teorias e até aos próprios suspeitos. Porque numa determinada altura começaram a surgir suspeitos muito interessantes. Os três principais suspeitos foram identificados: Paulo Constantin Hilal, de 27 anos, Dante Barros Michelini, de 53, e Dante, o filho, 23 anos, conhecido como Dantinho. Todos os suspeitos eram membros de famílias tradicionais do Espírito Santo. E para vocês conhecerem um pouco mais da história desta família, eu vou dar um pouco mais de background. E a família Michelini não só tinha dinheiro, como também o seu patriarca, Dante, teve uma participação direta no crescimento económico da cidade por ser pioneiro na exportação de café, um comércio importantíssimo e simbólico do Espírito Santo. Em 1951, Michelini e outras pessoas fundaram o comércio de café de Vitória para representar os produtos de café do Estado no mercado nacional e internacional. Em 67, devido à reputação económica e social de Michelini, a principal avenida de Vitória, conhecida como Beira-Mar, foi batizada com o nome de Dante. Já a família de Hilal era uma das maiores comerciantes da cidade e também investiam no ramo da hotelaria e imobiliário. Jovens
ricos que jamais alguém poderia imaginar que estivessem envolvidos com crimes, como o caso de Araceli. E bastava uma palavra deles que os advogados se encarregavam de enfrentar que eles eram inocentes. Isto é uma descrição de José Loureiro, jornalista e escritor, autor do livro Araceli, Meu Amor, que tratou sobre o caso na época. E então chegamos agora a uma das principais teorias e realmente o que poderá ter acontecido. E realmente o que se calhar aconteceu de facto. Antes, não te esqueças de dar o likezinho. Já te disse, por favor, hoje é um vídeo que eu estou a sair de Portugal e eu sei que não vai ter tantas visualizações, está tudo bem, mas demonstra o apoio. Se gostas do vídeo, se estás a gostar realmente deste caso, e eu sei que gostar é uma palavra diferente neste canal, por isso não interpretem mal, espero que nunca o façam, não é um gosto natural de gostar de alguma coisa, é apenas o relato do caso e a forma como está a ser transmitido. Mas se tu realmente aprecias, só dares o likezinho, não custa nada, só provavelmente partilhar com alguém que também veja, só isso, e ver também os outros videozinhos antigos que eu tenho aí, várias listas de várias coisas, desaparecimentos, de crimes financeiros, tudo e mais alguma coisa. Vamos então continuar. Uma das principais hipóteses levantadas pela investigação foi que Araceli tinha sido enviada pela mãe para entregar um envelope a Jorge Michelini. Este era o tio de Dantinho, lembram-se do que eu falei anteriormente? Sendo este um dos principais suspeitos do crime. Segundo esta versão, a menina ao chegar ao local para entregar o envelope teria sido drogada, violada e assassinada. Isto no edifício Apolo, situado no centro de Vitória. No entanto, a promotoria apresentou uma versão diferente baseada no testemunho de Marisley Fernandes Muniz, uma colega da escola. De acordo com o depoimento de Marisley, Araceli esperava o autocarro onde Paulo Elal conduzia um Ford Mustang branco, lhe pediu para chamar a menina, dizendo que o tio Paulinho queria levá-la para casa. As investigações indiciaram que Araceli foi mantida em cativeiro durante 2 dias, entre o porão e o terraço do bar franciscano, estabelecimento que pertencia à família Michelini. Tudo, alegadamente, com o conhecimento de Dante Michelini, pai de um dos acusados. Segundo o relatório pericial, os raptores, sob o efeito de barbitúricos, mutilaram o corpo da menina adentada, atingindo os seios, o abdômen e as partes íntimas. Para quem não sabe o que são barbitúricos, são ao fim e ao cabo uma classe de drogas que produzem um efeito calmante e eles, alegadamente, terão utilizado em excesso. Após a morte da menina, terão mantido o corpo sob refrigeração e lançaram-lhe ácido corrosivo para dificultar a própria identificação do corpo. Por fim, abandonaram os restos ao pé do Hospital Infantil de Vitória, onde, como vocês já sabem, seria encontrado dias depois. Uma das suspeitas também que foi propriamente identificada era a própria mãe de Araceli, Lola Sanchez, que teria usado a própria filha como mula para entregar drogas a Jorge Michelini. Lola seria um contacto na rota Brasil-Bolívia do tráfico de cocaína e desapareceu de Vitória em 1981. O pai de Araceli, Gabriel Crespo, faleceu em 2004, mas temos que continuar agora para entender onde é que isto levou, não é? Será que eles foram presos? Quanto tempo foram condenados? Ou aconteceu algo mais estranho e mais conspiratório? As famílias Elal e Michelini contrataram 12 dos melhores advogados de Vitória para destituir as provas do crime. Dantinho e Paulinho acabaram por ser condenados pelo juiz Hilton Silly a 18 e 5 anos de reclusão respectivamente. Entretanto, a sentença foi anulada. No novo julgamento, em 91, foram absolvidos. Desde então, de acordo com Louzeiro, tornaram-se senhores acima de qualquer suspeita. Apesar de Paulo e Dantinho serem os principais suspeitos e de haver testemunhas contra eles, jamais foram condenados pela morte da Araceli. De acordo com o relato de José Louzeiro, o caso produziu 14 mortes, desde possíveis testemunhas até pessoas interessadas em desvendar o crime. Diversos meios de comunicação e relatos judiciais da época sugerem que o poder económico e político da família Michelini contribuiu para que o caso fosse abafado e conduzido com irregularidades. O próprio Dante Michelini reconheceu publicamente que mantinha amizades com membros do alto escalão da polícia, entre eles o capitão Manuel Araújo, mas por outro lado, negou ter interferido. Ele alegou que o envolvimento da família teria sido uma invenção de um jovem jornalista que insinuou a ligação dos Michelini com o crime. Durante a repercussão do caso, Dantinho Michelini chegou a declarar em entrevista ao Jornal Nacional TV Globo que só conhecia Paulo de vista e nunca teve qualquer relação com o caso. Durante o próprio inquérito, o caso Araceli tornou-se um verdadeiro labirinto de corrupção, manipulações e mortes suspeitas. Houve denúncias de subornos a polícias, alibis forjados e até testemunhas envolvidos que apareceram mortos, todos ligados de alguma forma
forma à elite local. Um dos nomes era Fortunato Piccin, de 17 anos. Ele morreu oficialmente de malária no mesmo dia que o corpo de Araceli foi encontrado. O seu nome entrou nas investigações quando a defesa de Dante Michelini apresentou à polícia um pedaço de tecido supostamente pertencente à saia de Araceli. Isto encontrado no quintal da casa de Piccin. Até o próprio pai de Piccin declarou à imprensa que nunca suspeitara do filho. E realmente o que parecia de facto era que estavam a tentar empurrar as culpas para o filho, para Piccin, e desta forma o objetivo era inocentar os verdadeiros culpados, Dante, Dantinho e Paulo. O próximo nome seria Jorge Michelini. Jorge foi visto várias vezes na companhia de Lola, mãe de Araceli, no bar franciscano. A família Sanchez negou qualquer envolvimento de Lola ou de qualquer membro da família com os Michelini. Só os conhecia realmente pelo nome, assim como qualquer outro cidadão de Vitória. A terceira morte suspeita, e para mim a mais suspeita na minha perspectiva, seria a de José Homer Dias, sargento e agente do Serviço de Inteligência. Ele também morreu durante as investigações, o que alimentou suspeitas de silenciamento interno. Ele foi morto após receber a ordem de prender José Paulo dos Santos, um traficante conhecido de Vitória chamado Paulinho Bocanegra, e também o seu comparsa identificado como Capetinha. Supostamente os dois criminosos foram apontados como autores da morte, porém o próprio Homer acreditava que quem falava mais alto na investigação era o dinheiro e nunca a verdade. Ele acabou por ser executado com um tiro nas costas. E por fim, terminamos este caso. Este caso tem muito pano para mangas. Eu, claro que não sei qual é que vai ser a vossa resposta. Apesar de termos, diria, 30% das pessoas que me seguem são brasileiros. E fora os 70%, que alguns deles podem ser brasileiros, mas identifica como sendo portugueses porque estão cá em Portugal. Diria eu, não sei bem como é que funciona essa demografia e como é que o YouTube identifica. De qualquer das formas, os próprios portugueses, não é? Não sei se vocês gostam que eu fale destes casos. E eu acho interessante também falarmos, porque são casos bastante fortes, são casos muito fortes também, pessoal. Há muitos crimes hediondos cometidos no próprio Brasil e os próprios brasileiros hão de saber mais do que eu sobre isso. De qualquer das formas, quero ouvir a opinião dos brasileiros e dos portugueses, obviamente. Por isso, espero que vocês estejam bem. Foi um vídeo mais simples, mais direto ao assunto. E neste caso eu senti que tinha que ser assim. Queria fazer mais um resumo, uma coisa mais direta, porque eu também não sei como é que vocês vão responder a este vídeo. E claramente que a ideia com que eu fiquei deste caso foi principalmente, que foi silenciado, não é? Só eram pessoas muito importantes, com muito poder e que conseguiram provavelmente contornar a lei. E penso que foi mesmo isso que aconteceu. Até hoje não há justiça sobre a Araceli. É completamente nojento, faz-me lembrar vários casos que aconteceram aqui em Portugal, mas com sorte em muitos deles foram acusados os responsáveis corretos e certos. Se vocês quiserem ver também alguns vídeos desses têm aqui. Eu queria também tentar uma coisa, porque eu queria tentar no sábado nós fazemos videozinho de caso português e domingo fazer um caso estrangeiro ou mesmo brasileiro, neste caso que é onde nós estamos, que estamos no Brasil no domingo, não é? Que era o meu objetivo. Por isso eu não sei se já o vou fazer esta semana que vocês estão a ver o vídeo. Se estiver a fazer, hoje então é domingo e tem um vídeo sábado que ainda não viram. Fora isso é uma ideia que eu não sei se vocês querem que eu siga. Gostava de produzir mais para vocês. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado e ao Vasco!